Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo Domingos novamente. Bem, eu estava falando que agora nós estamos iniciando então o Novo Testamento, a Nova Aliança, que vem falar a respeito de Jesus Cristo. O assunto do Novo Testamento é Jesus, a sua cruz, a remissão dos pecados e a reconciliação com Deus. Então, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, chamados evangelhos sinóticos, nós temos a história, né, do nascimento do Senhor Jesus. Antes disso, a história do nascimento de João Batista. Nós temos a vida do Senhor Jesus, temos também quando ele inicia o seu ministério, quando ele começa a falar de Deus, do reino de Deus, a anunciar o reino de Deus, a curar, a pregar, também a ser perseguido pelos religiosos, porque quem crucificou o Senhor Jesus não foi o pessoal de fora da igreja, foi o pessoal de dentro. Foram os religiosos, foram aqueles que guardavam a lei de Moisés, né? Os saduceus, os fariseus, aqueles que eram escribas, aqueles que eram responsáveis pela guarda da lei de Moisés. Esses homens é que crucificaram o Senhor, né? Ou seja, ele foi crucificado pelos próprios conterrâneos, né? Ele foi prejudicado pelos próprios conterrâneos, mas era plano de Deus que isso assim acontecesse, porque do contrário isso não ocorreria. Então, Deus, em sua presciência e onisciência, ele sabia que isto iria acontecer, e o Senhor Jesus ele já veio ao mundo com esta missão, com esta finalidade de poder padecer em favor de muitos, né, em favor dos pecadores, em favor daqueles que receberam de Adão, né, o pecado original, porque nós que somos seres humanos, nós pecamos desde o nosso nascimento. Como disse Davi, em pecado fui concebido, né? Justamente porque nós temos um vínculo com Adão e Eva, os nossos pais, né? os nossos ancestrais. E nós só podemos ser justificados, só podemos ter acesso a Deus se os nossos pecados forem retirados por Jesus. Então, Jesus Cristo, ele veio justamente para isto, para poder padecer em favor de muitos, em favor de nós, pecadores, né? Tanto que está lá colocado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira ágape, de uma maneira incondicional, sem nenhum tipo de consideração outra, né? Sem pensar duas vezes, que deu seu filho, que entregou o seu Filho, né, para morrer na cruz do Calvário, para poder expiar pelos nossos pecados, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quer dizer, Deus deu o Senhor Jesus a nós como um presente de vida, um presente de salvação, né? Ele deu o seu Filho ao mundo para sofrer a nossa dor, a nossa cruz, né? E só é possível chegar diante do Senhor se for por meio da cruz, por meio do sacrifício de Jesus. E a cruz do Senhor, ela faz com que nós tenhamos comunhão com Deus na vertical, né? E comunhão com o nosso semelhante na horizontal. Então, essa é a mensagem dos evangelhos, né? De que Jesus veio ao mundo para sofrer, para padecer, para ser crucificado, para
morrer, para ressuscitar e para reviver, reviver e para nos dar vida em abundância. Glória a Deus. E passando aos evangelhos, que trazem histórias lindíssimas, que falam a respeito do Senhor e da sua missão, e a respeito dos milagres, dos sinais, e fala a respeito da instituição da igreja também, né, da igreja cristã, que são os apóstolos reunidos, né? Nós temos, após João, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que narra também após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, o seu período de 40 dias aqui na terra, narra também a descida do Espírito Santo, narra a festa de Pentecostes, que é aquele evento dos judeus, onde havia pessoas de diversas localidades que estavam lá reunidas, conversão de vidas, narra os Atos dos Apóstolos após o recebimento do Espírito Santo, né? Onde os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo de Deus e estavam fazendo a vontade de Deus, estavam pregando, estavam anunciando, estavam batizando, estavam curando, estavam fazendo a vontade de Deus, e a igreja estava crescendo, né? Depois nós temos a instituição das igrejas, as igrejas de Corinto, né? Tem a carta de Paulo, ou melhor, antes tem a carta aos Romanos, né? A igreja que estava em Roma, a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava na Galácia, que está registrado lá em Gálatas também, a igreja que estava em Éfeso, em Filipos, em Colossos, em Tessalônica, né? Foram igrejas instituídas pelos apóstolos após viagens, após o cumprir o ide por todo mundo, vão adiante, foi o que o Senhor falou para eles, né? E eles foram, e eles pregaram, e eles anunciaram, eles plantaram igrejas, e houve perseguição, e houve conversão. Paulo, que antes era Saulo, ele se converteu ao Evangelho e foi bênção na igreja, e depois morreu decapitado, mas combateu o bom combate, né? Acabou a carreira, guardou a fé para a glória de Deus. Então, depois nós temos a carta a Timóteo, jovem pastor da igreja, a Tito, Filemon, cartas de Paulo a esses queridos pastores e membros da igreja, das igrejas, né? Depois carta aos Hebreus, uma carta que ela é considerada sem autoria, né? Porque não se sabe se foi Pedro, se foi Paulo, se foi João, se foi Lucas, se foi algum outro que escreveu, mas dizem, segundo as características, atribuem a Paulo a autoria dessa carta, mas não tem nada certo ainda, é uma possibilidade, né? Depois tem a carta a Tiago, a Pedro. Pedro também escreveu carta, Lucas escreveu carta de Pedro endereçada à igreja, epístolas universais nós temos aqui, epístola de João, também falando sobre o amor, que o amor é o vínculo da perfeição, o amor de Deus ele supera todas as coisas, que o amor de Deus ele é suficiente para salvar, que o amor de Deus é necessário para os irmãos viverem em união, que o amor de Deus é necessário para que a igreja permaneça de pé. E depois a carta de Judas, né, epístola universal de Judas, não o Iscariotes, mas o Judas Tadeu, né? E aí nós temos depois no final a carta, ou melhor, o Apocalipse ou Revelação, né? Que é o último livro da Bíblia Sagrada, que traz as últimas intervenções de Deus no mundo.
Isso a gente chama de escatologia, ou seja, é um evento futuro, né? Está para acontecer, mas já foi revelado. E no livro de Apocalipse, que muitos não pregam, muitos não se atrevem a pregar, fala a respeito da vinda do Senhor Jesus, fala a respeito da destruição de Satanás, fala a respeito da vitória do Senhor e fala a respeito da vitória de quem estiver alinhado à vontade do Senhor na eternidade, para estar com o Senhor na eternidade. Então, enfim, é o que a Bíblia Sagrada ela fala para nós de uma forma breve, de uma forma sucinta, né? Eu coloquei aqui para entendimento, para facilitar o entendimento, né? A respeito da Bíblia Sagrada, do que ela diz, do que ela traz para nós, mas a maior mensagem que a Bíblia Sagrada ela traz é a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, ela fala do amor de Deus, fala da justiça de Deus, porque mesmo sem merecimento, mesmo sendo pecadores, nós, seres humanos, nós não merecíamos o perdão de Deus. Porque Adão e Eva pecaram, né? E a Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, o pecado, ele destitui, ele retira, ele faz com que o homem perca a posição dele diante de Deus. Mas o Senhor, pelo seu muito amor com que Ele nos amou, né? Estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, Ele nos justificou, Ele nos perdoou por meio de Jesus. Ele nos fez servos, Ele nos fez filhos, porque há uma outra questão que é necessária de ser falada, é a respeito da condição de filho de Deus. Filho de Deus é só quem recebe a Jesus. Quem tem o Filho tem a vida, né? João capítulo 1, versículos iniciais, ele fala sobre isso, né? Quem tem o Filho do Senhor, quem tem o Filho, quem acreditou no Senhor Jesus, também passa a ser filho por adoção, filho de Deus por meio da fé em Jesus. Mas quem não é filho é quem não reconhece a Jesus. Porque tudo passa, queridos, pelo Senhor Jesus. Não existe a possibilidade de reconciliação se não for por Jesus. Não existe a possibilidade de salvação se não for por Jesus. Não existe a possibilidade de ser filho de Deus se não for por Jesus. Então, o mérito é de Cristo. A vida nós só vamos ter se for em Cristo. E nós temos que viver crendo em Cristo, para que nós possamos verdadeiramente estar aptos a permanecer diante do Senhor, né? Então, essa é a mensagem da Bíblia, essa é a mensagem que Deus tem para transmitir à humanidade e que possamos valorizar a sua palavra, que é a verdade, né? Há muitas verdades aí no mundo. Muitos dizem que Jesus não existiu, muitos dizem que Jesus foi um extraterrestre, muitos dizem que Jesus ele foi um profeta, muitos dizem que Jesus foi um homem comum, muitos dizem que Jesus Cristo teve
teve um relacionamento conjugal. Muitos dizem que o Senhor Jesus ele não operou milagres, que ele era rico, que ele era isso, que ele era aquilo outro. Mas nós sabemos, porque cremos, que a palavra de Deus nos revela que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor Jesus é o único, é o mesmo e é o nosso Salvador. Então, fiquemos com essas palavras, vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos estudar, porque essa leitura inicial da palavra de Deus, ela é necessária, mas temos que estudar. Temos livros ali, por exemplo, que falam a respeito especificamente da vida do Senhor. Temos livros que falam especificamente sobre os livros apócrifos. Temos livros que falam a respeito do Apocalipse, por exemplo. Enfim, temos livros de vários pontos, mas todos eles contribuem para o nosso crescimento espiritual. E como diz a palavra de Deus, uma recomendação, se não me engano, de Paulo, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos crescer na fé, vamos nos aprimorar, nos aperfeiçoar e vamos também estudar. Porque quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós conseguimos crescer. E nós vamos cada vez mais recebendo de Deus, e Ele vai nos usando da maneira como lhe apraz, da maneira como Ele quer, da maneira como Ele acha mais conveniente. Porque, queridos, Paulo não foi usado grandiosamente por Deus, de uma forma poderosa, à toa. Ele se preparou. Ele estava preparado para cumprir a missão que Deus deu a ele. E se nós não estivermos preparados para cumprir a missão que Deus nos deu, nós não vamos poder fazer. Não vamos poder trabalhar em favor do Senhor. E o Senhor quer que nós trabalhemos na sua seara. Ele quer que nós façamos a sua vontade, a sua obra, porque Ele já iniciou. Ele já iniciou a obra e Ele irá aperfeiçoar. E nós temos que continuar fazendo a sua vontade, tá ok? Então que Deus nos abençoe. Grande abraço, até a próxima.